Vamos falar da nossa última aula aí, que foi a finalização do protocolo Milani para a técnica vista, com o sexto e o sétimo passo. Então, vocês viram que não tem segredo para fazer a técnica vista. Se seguir esse protocolo aí que eu passei para vocês, é um protocolo que vai ser tranquilo para fazer. São 7 passos para fazer a técnica vista. Vai ser publicado esse protocolo, acredito que até o mês que vem. Então hoje, vocês viram no vídeo que eu falei da ativação. E então a ativação da técnica vista é muito simples. Agora, por que é simples? Tudo tem os porquês. Quando nós vamos fazer a ativação da técnica vista, o paciente ele não sente dor. Por que ele não sente dor na ativação da técnica vista, fazendo dessa forma? Porque esse elástico ele passa passa subperiostal, ou seja, ele passa entre o osso e o periósteo. Então, a hora que você passa o elástico, ele faz um sanduíche, ele fica no meio. E esse periósteo, ele leva de 30 a 45 dias para começar a ter a integração de novo, como se fosse uma cola em cima do osso. E nesse período, você faz o quê? Você reativa. Então, o que acontece? Você não tem a adesão desse tecido, desse periósteo ao osso. Como ele não tem a adesão ao osso, o paciente não sente dor. Então, não tem aquela ativação dolorida como no convencional, que a hora que você vai tracionar, o paciente sente muita dor. Então, uma outra vantagem da técnica vista é você conseguir fazer as ativações sem o paciente sentir dor. Então, esse é um ponto importantíssimo. Nós temos uma pergunta aqui, deixa eu abrir a pergunta aqui. Não sei se ela está aí hoje, mas é a Lili, que ela é da França também, está tá aqui onde eu estou, não na mesma cidade, mas está na França. E ela deixou uma pergunta interessante aqui, que ela assistiu o vídeo e ela não conseguiu entender por que nós suturamos a primeira incisão e não deixamos exposto esse canino. Bem, Lili, é o seguinte, por que nós não deixamos exposto o canino? Por um simples motivo. Geralmente, quando nós fazemos a técnica vista, esse canino ele está impactado. Então, normalmente, ele está entre central e lateral. Então, o posicionamento dele é muito próximo das raízes. Mesmo quando nós colamos o botão, esse botão fica totalmente submerso. Para deixar exposto esse canino, eu teria que fazer uma cirurgia diferente. Teria que abrir um retalho, fazer um retalho reposicionado para você não perder essa gengiva inserida ao redor do canino e poder fazer esse tracionamento sem ter reseção gengival. Nós, apenas em um caso, deixamos o canino aberto. Quem assistiu a aula de ontem viu que eu falei sobre prognóstico desfavorável. O que é o prognóstico favorável? É aquele canino que está praticamente em erupção já, em transposição entre central e lateral. E esse canino, ou você tem duas opções. Ou você deixa ele erupcionado, espaço para o canino ficar no lugar do lateral, ou você faz a correção da transposição. Eu falei que eu prefiro fazer a correção da transposição, ter esse canino na posição ideal e depois, se precisar de um enxerto gengival, porque não são todos os casos, e fazer esse enxerto, do que ter que deixar o canino no lugar de um lateral e depois ter que fazer estética nesses dentes. E nós sabemos que, por mais que você faça, a anatomia do canino nunca vai ser igual ao de um lateral. Então, você vai ficar com um lateral extremamente robusto. Então, quando você tem um prognóstico desfavorável, aí sim você não precisa praticamente nem suturar a região do canino, porque esse canino vai ficar praticamente exposto. Então, a pergunta, por que a gente tem que suturar? Porque o canino está totalmente submerso e a gente não consegue deixar ele exposto. E outro ponto, se o canino está aqui, na região anterior, eu tenho que ativar ele aqui atrás, esse caminho do elástico até aqui, ele vai pegar em todo o tecido. Então, aí você faz o túnel e você tem, além desse túnel, você tem esse canino que está submerso, que vai servir para servir um guia até a região posterior. Então, essa é a primeira pergunta. Deixa eu ver se ela tem outra. Faz a cirurgia aos 7 anos, sendo que o canino só opciona aos 3 normalmente. Tá. Então, ela perguntou, por que nós fazemos a cirurgia em pacientes novos, por exemplo, 7, 8 anos, se o canino só vai opcionar com 13 anos?
Você fez então O paciente chegou no seu consultório, ele tem, por exemplo, 7, 8 anos. Você fez uma radiografia panorâmica nele. E a hora que você olhou pela panorâmica, o que aconteceu? Esse paciente, em vez do canino estar vindo na posição ideal, ele está vindo aqui, ó, na região do central. Ele já tem uma transposição. Por mais que você use qualquer tipo de aparelho ortopédico, faça expansão, faça qualquer mecânica em cima dessa região, você não vai corrigir essa transposição. Então aí a técnica vista, ela não vai servir para você tracionar o canino da onde ele está diretamente para a boca. Vai servir para você tirar ele dessa posição e colocar na posição de erupção. E aí você segue o crescimento, segue trabalhando com ortopedia, do jeito que você estiver trabalhando. Por isso que nós operamos o paciente cedo. O paciente mais novo que eu operei tinha 8 anos. Tá? A média de pacientes que eu opero é de 10 a 14 anos. É a grande média da técnica vista. Nessa época, por quê? Porque o paciente ele já procura, olha lá, o Fábio está colocando. Então você tem o canino e ele está embaixo. Então imagina você chegar com esse canino da região onde ele está ali, na região anterior até a posterior, você tem que ter esse túnel. Se você não tiver esse túnel, esse elástico vai dilacerar todo o tecido. E aí você pode até ter osso exposto aqui, ou o tecido ficar submerso, ou o elástico ficar submerso. Então o ideal é sempre você fazer o túnel e fazer o canino estar coberto. Percebam que lá em cima, onde o Fábio está mostrando ali, em cima onde está a sutura, é somente tecido mucoso. Então não tem como você deixar um canino exposto nesse tipo de posicionamento. E uma vantagem, quanto mais novo o paciente, por exemplo, paciente com 10 anos, o prognóstico é mais favorável, porque o canino ainda está mais longe de erupcionar. Então a gente consegue modificar bem para distal. Vou já te responder essa pergunta, tá, Gina? Vou terminar aqui. Por que se faz a cirurgia tão cedo? Essa cirurgia se faz cedo porque quanto mais cedo o canino está mais apical. Quanto mais apical, mais profundo ele está, melhor o prognóstico. Por quê? Porque você não vai alterar em nada na erupção desse canino. Esse canino só vai posicionar para o lugar certo e você vai deixar ele erupcionar sozinho. Quando a pessoa deixa o elástico passivo, calma aí, e quando não pretende que erupcione, logo deixa o elástico passivo, não, se eu estou fazendo a cirurgia, eu estou fazendo a correção da transposição desse canino. A partir da hora que ele chegou no posicionamento, o que nós fazemos? Nós tracionamos e cortamos o elástico. O elástico fica submerso, ele fica lá dentro sepultado. Eu não preciso fazer uma cirurgia para tirar esse botão. Por quê? Quando nós fazemos a segunda incisão, essa segunda incisão, lembra que eu falei que ela tem uma distância até a região do canino? Quando você tem essa distância, o que acontece? Esse canino vai movimentar. A segunda incisão está aqui e o canino está aqui. Ele vai movimentar, chegou aqui e parou. O que acontece? Do canino até a segunda incisão, sobram poucos elásticos. E a hora que você puxa e corta, geralmente fica de 1 a 2 elásticos submersos. E esse elástico ele fica submerso até esse canino erupcionar. Ok? Então também não precisa remover o elástico. Não entendo porque não faz a cirurgia só em momentos que queremos tracionar. Tá, imagina o seguinte, você tem um paciente que ele tem 8, 9, 10 anos e esse canino está vindo na posição de central. Por muitas vezes, quando nós vamos atuar, por exemplo, o paciente chegou com 12 anos, o que esse canino fez? Ele já reabsorveu a raiz do central, já reabsorveu a raiz do lateral. Então, o efeito colateral do canino estar transposto causa uma reabsorção nos dentes adjacentes. Então, às vezes, o central e o lateral vão ter reabsorção. Então, para que eu vou correr o risco de ter uma reabsorção nos outros dentes, como central e lateral, se eu tenho um meio de intervir agora de um meio simples e rápido. Então, por isso é que nós fazemos isso daí cedo, para que esse paciente ele já não tenha o risco de fazer uma reabsorção dos outros dentes. Ok? Então, Lili, eu acho que eu respondi as suas perguntas. Caso tenha, coloque e a gente responde de novo amanhã se tiver mais perguntas. Doutores, bom dia. Qual seria a limitação para a técnica vista? Bem, Gina, limitação para a técnica vista. Você só vai ter limitação se o paciente tiver qualquer problema de saúde. Tá? Se o paciente tiver uma diabetes que não esteja controlada. Em termos de posicionamento de canino, não existe nenhuma limitação. Tá? A única limitação que eu falo para todos os caninos que estão impactados,
Não é posicionamento, não é da técnica cirúrgica. A limitação é anquilose. Se esse dente estiver anquilosado, nós vamos ter a limitação do pressionamento. Só que eu já posso te dar uma boa notícia. Até hoje, nós nunca tivemos nenhum caso de vista com canino anquilosado, por um simples motivo. Olha a idade do paciente. São pacientes de 8, 9, 10, 11, até 14 anos normalmente. Então, esses pacientes têm esses caninos impactados, por quê? Porque eles estão fora de posição. Eles erupcionaram, teve um problema na hora da formação e ele está indo para uma posição errada. Então, a chance de anquilose nesse tipo de caso é baixíssima. A anquilose começa a aparecer mais depois dos 25 a 30 anos. Aí você começa a se preocupar. Ô, Rodrigo, só falando aqui, reparem então que são pacientes, a técnica vista, são pacientes mais jovens, adolescentes, né? Geralmente a nossa média aí, 10 a 12 anos, nós fazemos a cirurgia aí. Porque não é falta de espaço do canino, é alteração na posição de erupção, né? O canino vem numa posição, daí tem toda uma pontuação da Associação Americana, né, de Ortodontia, tem uma pontuação do nível de gravidade do canino, correto, Rodrigo? Então, correto. Outro detalhe importante, vejam bem que geralmente nós vamos instalar aqui, ó. Não vamos entre primeiro e segundo molar, porque o paciente nem segundo molar erupcionou. Então vai ser entre primeiro e segundo pré. Às vezes o dente descido está aqui, o molar descido. Então nós vamos colocar aqui. Exatamente. Okay? Que é o IZC6. Só um detalhe, ó, é que essa cirurgia foi feita esses dias, mas esse bracket no incisivo lateral vai ser removido, porque o canino está aqui, então tem que deixar esse corpo livre para o canino vir para cá facilmente, passando a raiz do lateral, ok? Então não se coloca o bracket no lateral, ele vai ser removido aí. Perfeito. A Cris fez uma pergunta. Tá. Como é feita a higienização em casa? Indicam clorexidina? Tá. A higienização, o paciente ele vai fazer a escovação normal, tá? Na região do dispositivo, ali onde está o elástico, ele pode fazer o bochecho com clorexidina 2 vezes ao dia, 0,12, durante uma semana. Depois, não precisa fazer mais nada. O paciente só vai fazer o bochecho com o próprio creme dental. Não precisa indicar clorexidina. Por quê? No vídeo vocês viram que o grande problema é que a hora que começa a formar o biofilme, ele pode ter uma inflamaçãozinha no local da ativação. Só que como você ativa mensalmente, o que você faz? Você puxa esse elástico e corta, ou seja, aquela parte que está o biofilme ela vai sair. E a parte interna está limpa. E aí a parte interna ela vai puxar e vai ficar exatamente no local da segunda incisão. Então aí você tira aquele biofilme, aquela inflamaçãozinha volta. Então a única coisa que eu peço para o paciente escovar bem os dentes e fazer um bochecho com clorexidina somente durante a primeira semana. Rodrigo, para os nossos colegas ficarem seguros, reparam, o paciente nem aparelho fixo usa. Então, muitas vezes, não precisa do aparelho fixo. Reparem no seguinte, paciente jovem, esqueçam isso aqui, tá? Que é a técnica que o Rodrigo vai falar. Mas olha o canino onde que está. Geralmente é paciente trocando, ó, 10 anos, pacientes jovens, trocando a erupção. Esse é pré-molar, canino descido e já faz a cirurgia. Ok? Perfeito. Para ele ficar depois nessa situação aqui. Perfeito. Certo? Percebam, Fábio, volta um pouquinho. Volta naquela imagem. Se vocês perceberem, quanto mais cedo
Olha o contorno do canino. Você não vê retração gengival, porque quanto mais cedo nós operamos o paciente, melhor o prognóstico. Então, respondendo, paciente de 8, 9 anos, a gente faz? Faz a cirurgia. Por quê? Porque eu só quero tirar ele da transposição e deixar ele na posição certa de erupcionar. Coisa que há um tempo atrás nós não conseguíamos fazer isso. Por quê? Porque não tinha como fazer isso. Era uma cirurgia muito complexa. E hoje nós conseguimos fazer essa cirurgia de uma forma muito simples. Olha, depois, um mês após a cirurgia, olha como é uma cirurgia limpa, né? Só fica para fora os elos. Reparem, teve uma pergunta, eu não lembro de quem, como que é a higienização? Tudo que está aqui dentro, reparem o Elastiq, está limpo. E o que está por fora está com retenção de biofilme, né? Biofilme. Esse parafuso a gente já não usa mais, ó, não existe isso. Porque tem rosca para fora, tá? Então, a gente aumentou o transmucoso dele, tudo para aumentar o sucesso. Mas, reparem, paciente jovem, qual Sem aparelho. que pode acontecer? Talvez não, a densidade óssea de paciente jovem é menor. Só que eu não estou usando uma carga para fazer uma distalização. Aqui, como o Rodrigo falou, é de 80 a 150 gramas. Eu não quero distalizar. Eu só quero movimentar o canino. A higienização, como é feita em casa, Rodrigo? A higienização só com bochecho. A higienização dos dentes e bochecho. Não precisa fazer mais nada. Isso. Depois de uma semana, o paciente começa a escovar na região, sem força, né? Exatamente. Mas a Exatamente. higiene é muito simples, né? Isso aí. Luiz falou aí, mudou a vida clínica, ZC, O fantástico, Luiz. É Luiz, o exatamente Luiz isso. fez o curso lá no Rio de Janeiro, então ele é pioneiro lá de Mato Grosso, o IZC, ele distaliza muito usando isso aí, né? Bom, mas Então, hoje a técnica vista, vamos lá. o Hélio falou, região onde se encontra tipo por vestibular ou palatino? Se for por palatino, é uma contraindicação? Pode ser isso? Hélio, se você entendia a pergunta, mas a técnica vista, ela é sempre por vestibular, sempre, tá? Não existe técnica vista por palatina, tá? Se for por palatina, é técnica aberta, tá? A aula de hoje, que vocês vão ter após a live, é sobre técnica aberta, tá? Então, eu estou especificando como é feita a técnica aberta, só que é completamente diferente desta técnica. Então, a região onde se encontra tipo por vestibular ou palatino? Sempre vestibular, Hélio. A técnica vista sempre vestibular. Palatino, técnica aberta. Olá, A Lili, Ediene. Lili, eu já respondi, tá? As suas perguntas, estava no início da live. Doutora Olha a higiene Cláudia, aqui. doutora Fátima. Então, Aí, o orientar paciente o não fez bochecho paciente, aí. não fez bochecho, e depois de um tempo, pode escovar essa região com aquelas escovas unitufo, né? Sim. Não tem problema. Lili, não sei se você pegou as respostas, mas se qualquer dúvida, pode perguntar, a gente responde. Mas é assim, para resumir, técnica vista, são 7 passos, tá? 7 passos que são simples, do início ao fim. Então, se você tem esse protocolo, então tá exatamente o protocolo que nós utilizamos. Eu utilizo basicamente esse protocolo aí há mais de 5 anos, tá? Somente esse protocolo, nós fazemos sempre do mesmo jeito. E quem já viu a cirurgia, nós operamos ou demos a aula, nossos alunos viram que nós vamos fazer sempre da mesma forma. O importante é seguir esse protocolo. Te garanto que se você fizer esse protocolo, você vai ter sucesso, ok? Prognóstico desfavorável, o canino que está mais erupcionado, só que mesmo com o prognóstico desfavorável, nós fazemos a técnica vista. A única diferença é que o elástico não vai ter o túnel, tá? É a diferença da técnica vista. E a ativação já falei para vocês, já falei que é muito simples, então não tem muito segredo, tá? Para finalizar o vista, Rodrigo, quais são os cuidados? Medicamento que Ah, você boa. passa para o paciente e oriente ao edema e o hematoma que pode ficar
debaixo dos olhos, né? Do Exatamente, olho ó. do lado da cirurgia. Bem, se o paciente, primeiro, medicação pré-operatória. Se o paciente tiver qualquer problema sistêmico, tá? O paciente tem algum problema de coração, tudo que é muito difícil em criança, nós entramos com medida profilática. Nós entramos com amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes da cirurgia, tá? Mas normalmente, esse tipo de protocolo eu vou usar nos pacientes que têm algum tipo de cisto ou tem alguma doença é, já pré-existente. Aí eu entro com o protocolo de 2 gramas, 1 hora antes da cirurgia. Se for no paciente que tem uma infecção local, ou seja, tem uma drenagem de pus na hora de você fazer a cirurgia, que é muito raro, tá? Nós tivemos um caso até hoje. Esse tipo de paciente, nós vamos entrar com a terapia medicamentosa. Aí nós vamos entrar com amoxicilina. Isso tem que perguntar se o paciente não tem alergia. Se o paciente não for alérgico, nós vamos entrar com amoxicilina 7 dias, de 8 a 8 horas. Amoxicilina 500. Se for, por exemplo, aqui em Portugal, não tem de 500, tem de 1.000 miligramas, então nós utilizamos de 12 em 12 horas. Você pode associar também com ácido clavulânico, mas também muito forte. Eu gosto da amoxicilina 500 ou 1.000 miligramas, é o principal. Ah, paciente, eu geralmente não entro com dexametasona, não gosto. Eu acho que para criança não tem necessidade. Por quê? É para diminuir o inchaço, diminuir a inflamação. Só que assim, independente do que você fizer, esse paciente vai ter qualquer tipo de inflamação. E essa inflamação vai causar edema, pode causar edema até debaixo do olho, porque nós estamos mexendo nessa região. Então, até essa região pode causar edema. Então, eu já falo para os pais que vai ter edema. E esse edema vai passar em torno de 7 dias. O importante é o paciente não ter dor. Se o paciente não tiver dor, não tem nenhum tipo de problema. Você pode manter a medicação somente com analgésico. No Brasil, se for o uso de pirona, então o uso de pirona de 6 em 6 horas, durante 2 dias. Então, no dia que o paciente opere, no dia seguinte, ele usa de pirona. E aqui nós usamos paracetamol porque não tem dipirona, tá? Em Portugal não existe dipirona nem na França. Então nós utilizamos aqui o paracetamol, que é o famoso Benuron. E aí nós vamos utilizar a mesma coisa, de 6 6 horas durante 2 dias. Isso, tá? Não tem segredo. Então, se tiver alguma infecção junto, entra com antibiótico. Se não tiver, somente o analgésico, que é o que nós fazemos no dia a dia, tá? 90% dos casos é analgésico. Tá, assim, o sucesso é muito grande, né? Nosso sucesso é grande, é quase 100%. Tá. Quando não conseguimos o sucesso, foram pacientes que nós não tivemos controle de retorno. Agora, paciente nosso, o sucesso é muito grande, né? E Sim. rápido, né? Vista 100%, né? Ali está perguntando que substância é essa que você está falando que existe na França nem em Portugal. A dipirona, é um analgésico. A dipirona é exclusivo do Brasil. Acho que é exclusivo do Brasil só. Pelo menos que eu saiba, os Estados Unidos não tem, não sei, só que se eu tiver errado, alguém me corrija aí, tá? Mas que eu sei que a dipirona é basicamente só do Brasil. Fora do Brasil não tem essa substância, tá? Que no Brasil é muito comum. Que é, por exemplo, Novalgina, é uma dipirona, tem outras, né? Agora, na França e em Portugal, nós vamos entrar com o paracetamol, tá? Que é o mais comum. Tá. E não esqueça de avisar do olho roxo, Do né? edema, exatamente. Do Do edema, avisando, não há problema. Né? perfeito. Acontece, claro, 10% isso vai acontecer, mas é importante avisar. Já vou adiantar o seguinte, viu, Hélio? IZC, tudo que nós falamos, nós já mudamos tudo. Por quê? Porque a gente, queira ou não queira, a gente tem contato Simone. com o engenheiro Edson e Simone, tudo bem. Mudamos Simone, direto de Portugal. totalmente o parafuso e técnicas voltado para o público brasileiro e latino. Então tem muita coisa nova, fugindo o que tem de novidade aí, tá? Lives diferentes. Olha lá. Dr. Roma, criador da técnica, periodontal, ele é um periodontista. Dr. Christian fez a técnica vista e o primeiro a trazer para o Brasil, 2013,
doutor Rodrigo Milani. Outro detalhe importante, ó, perguntaram se tem problema de infecção. O que fica dentro do túnel, estéreo, o que fica para fora com biofilme. Rodrigo, detalhe, esse Elastic nós colocamos na clorexidina, né? Sim, sim. Clorexidina ele antes de ser introduzido, né? Correto? Exatamente, correto. Bem, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado de novo a todos pela participação na live. Obrigado. Abraço, doutor. Um abraço, bom dia para todos aí.